Síndico 10, uma goleada de dicas para condomínios, com Marcelo Tarrafa. Olá, Tarrafas! Sou empregada doméstica e tenho 2 filhos pequenos e, infelizmente, não consigo creche para eles. Então pergunto, se eu mudar para um condomínio fechado, diminui o risco deles ficarem sozinhos em casa? Dona Maria do Carmo, conforme o poder aquisitivo diminui, a chance das crianças ficarem sozinhas em casa aumenta, pois o custo de uma creche ou de uma babá não cabe no orçamento. Porém, deixá-los desacompanhados no condomínio ou em qualquer outro lugar fere o Código Penal e a senhora pode responder por isso. Mas posso afirmar que morar em um condomínio pode trazer grandes confortos para a criação dos seus filhos, tais como a segurança e a convivência coletiva. Quer variedade, frescor e economia de verdade? Que tal tudo isso em um só lugar? Então conta com o Comper. São 5 lojas no DF, além da comodidade para comprar no site comper.com.br e receber tudo em casa. Então vem pro Comper. Cada dia melhor, cada dia mais Comper. Então, agora entrou na questão bem interessante, né? Porque a dona Fátima, que mandou um áudio pra gente, ela citou que ela é empregada doméstica, ela, não sei exatamente onde ela mora, vamos dizer que ela, hipoteticamente, ela mora lá na Ceilândia, né? E ela me perguntou assim, se ela morasse dentro de um condomínio, se ela teria um pouco mais de conforto em deixar os filhos dela, porque ela precisa de trabalhar, né? Eu até citei aqui no áudio que quanto mais a pessoa está numa classe mais baixa, mais ela tem necessidade de deixar os seus filhos sozinhos. Até, às vezes, muitas vezes, né? A mãe tem um filho ali de 12, 13 anos, acaba cuidando inclusive do bebê, a filha, né? Acaba cuidando de um bebê. Que não, isso é um abandono de capaz também, mas por uma questão de extrema necessidade. E muitas vezes a pessoa precisa de trabalhar e o patrão não aceita que ela leve a criança para o trabalho, né? Então ela fica ali entre a cruz e a espada. O governo não oferece creche porque está tudo lotado e ela não conseguiu ali colocar a criança na creche, mas ela precisa de sobreviver. E aí eu pergunto, o que a dona Fátima faz da vida? Então, isso é uma questão muito delicada. E é um problema social, porque a gente acaba vendo que o próprio Estado é o violador, porque a creche teria que ser um direito para todas as crianças. Teria, né? Teria que ser Você vê que hoje a fila da creche está em 13 mil crianças fora da creche. E a gente tem uma fila enorme, no Conselho Tutelar da Adoção, a gente tem uma fila enorme de mães que estão aguardando uma matrícula na creche. E para eles isso é super importante, porque dá segurança. Então acaba caindo nessas questões. Ou ela deixa com outro adulto, ou com outra filha mais velha, né, que não garante a segurança, nem os cuidados necessários para que a gente possa estar segura em um adulto de referência, né, para aquela criança. Então, mas assim, mesmo estando em um condomínio, não garante, né, que a criança esteja segura, como eu falei. Os perigos estão em toda parte. Mas, com certeza, na situação do mais vulnerável, isso é a mais agravante. A gente tinha que ter mais escolas em tempo integral, a gente tinha que ter mais oferta de mais creches, né, credenciamento de mais creches, para poder minimizar esse problema. E sempre que o Conselho Tutelar ele é acionado, a gente faz essa avaliação também, né, da situação da familiar. Como eu falei, a gente vai encaminha para os serviços sociais e a gente tenta também a matrícula em creche para essas mães, né, que precisam de trabalhar e deixar os seus filhos. Ô, dona Fátima, até assim, nesse caso, a família, inclusive sua xará, dona Fátima também, né, ela precisa deixar as crianças dela em casa porque ela precisa de trabalhar, fato, né? Mas havendo uma intervenção do Conselho Tutelar, por exemplo, ela chamar o Conselho Tutelar na casa dela, ela dizer que ela precisa trabalhar, o Conselho Tutelar gerar um relatório, isso pode influenciar para que ela consiga uma vaga numa creche? Ela pode influenciar. Agora a gente tem um manual de creche que hoje está limitando mais a atuação do Conselho Tutelar. Antes a gente tinha maior atuação, a gente fazia uma requisição
de uma medida protetiva para vaga em creche. Mas hoje o manual que está em vigor a partir de setembro, ele ampliou algumas condições, inclusive ampliou a faixa de renda para você conseguir uma vaga em creche. Mas o critério sempre vai ser aquele mais vulnerável. A mãe que tem uma medida protetiva, a mãe que ganha um salário mínimo, o risco nutricional. Então, a cada uma dessas condições, ela ganha uma pontuação. E tendo a pontuação, a vaga, ela vai e é matriculada. Mas é como eu falei, existe um déficit de vagas em creche enorme no Distrito Federal. Nem sempre essas mães estão sendo contempladas. Então, elas podem procurar o Conselho Tutelar para a gente poder, assim, o Conselho pode fazer algumas intervenções, um contraturno, né, tentar um contraturno na região onde ela reside, fazer uma requisição de creche para que a intervenção da Defensoria Pública ou do Ministério Público possa fazer com que essa mãe consiga, dependendo da vulnerabilidade, consiga uma vaga em creche na região onde ela necessita. Até mesmo uma intervenção judicial nesse caso, né? Sim, intervenção judicial, isso. A Defensoria Pública é uma parceira enorme nossa nessas questões. Eu não tenho números, né, mas eles fazem um trabalho muito importante na ajuda, né, essas famílias vulneráveis para que elas possam conseguir uma vaga em creche ou até em contraturnos. E doutora Jéssica, e para poder a pessoa fazer uma intervenção nesse caso, né? Ela está lá com a criança, a dona Fátima, ela precisa de trabalhar e ela vai precisar de recorrer ao Ministério Público. Ela precisa de um advogado para isso ou ela mesma pode ir lá no Ministério Público e eles têm esse serviço gratuito? Sim, aqui no Distrito Federal nós temos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública são advogados gratuitos. A Defensoria vai analisar o critério de salário familiar. A dona Fátima às vezes está desempregada, então com certeza ela seria contemplada e a Defensoria atuaria como advogado dela. Entraria com um processo para poder provar para o judiciário que ela está em situação mais agravante do que os demais que estão na fila. Seria essa situação mais agravante? Ela não tem rede de apoio, não tem familiar no DF que poderia ficar com a criança, seja uma tia, uma avó ou outro familiar, amigo, próximo, não tem renda nenhuma. O benefício assistencial que ela pode receber do governo não contempla as necessidades dos filhos, porque às vezes ela tem muito mais do que um filho, 2 filhos. Então, o judiciário vai analisar esses agravantes. É importante que ela leve a documentação para o advogado nesse ponto, porque senão o judiciário vai falar, olha, infelizmente é um problema crônico, a senhora está como milhares de mães que estão na fila aguardando, então a senhora não teria o critério de passar na frente. Entendi. O problema é para todos, né? Então, é para todos, infelizmente. E eu, como advogada, não posso falar para a dona Fátima, deixe seu filho sozinho para a senhora trabalhar, porque é ilegal. Ela vai responder por todos os danos que acontecer. Como a gente não está falando de uma situação atípica, nossa, a dona Fátima teve uma emergência, precisou deixar os filhos e falou para o vizinho. Não, nós estamos falando de uma carga horária de 40 a 48 horas semanais. O vizinho vai se tornar o pai ou a mãe, né? Guardião, Exatamente. Então, não é uma situação amparada juridicamente, eu não aconselho. E assim, é uma situação muito delicada mesmo. Eu já tive um caso no conselho que a mãe estava na fila da creche, não tinha sido chamada ainda, mãe solo, trabalhava numa área de saúde, então às vezes ela levava a criança e aí o patrão já tinha dado 2 advertências para ela. Tá vendo? É muito difícil. Levar. Aí ela foi chorando lá no conselho, o que eu faço? A gente até tentou um contraturno em outros locais para deixar a criança enquanto ela trabalhava, mas assim, a pessoa que estava cuidando da filha, né, ela pagava acho que 300, 400 reais para a pessoa, e a pessoa às vezes não ia, e aí nesse dia que a cuidadora, né, que é contratada dela não ia, ela tinha que levar para... Porque não tinha ninguém, não tinha rede de apoio. E aí, como é que, né, vai deixar sozinha a criança em casa? Aí ela está... O bem maior é a criança, então não pode deixar, né, a criança assim. Exato. Mas ela também não pode ficar sem emprego. Exato. Ô, dona Fátima, vocês quando entram no Conselho Tutelar, vocês fazem um curso preparatório, né? Sim, a gente faz um curso de formação. Existe uma preparação psicológica, porque deve ser muito difícil você chegar numa casa, ver uma criança em situação assim, deprimente, né? E não querer abraçar e levar para sua casa. Sim. Como que é isso? A gente não tem esse apoio psicológico. Acho que a Associação dos Conselheiros está brigando para melhorar, né, para as
a logística do conselho, tanto em aspecto físico, né, porque a gente tem conselhos tutelares que são assim, não tem condição nenhuma de atender por causa da condição física, da estrutura física. Né? Então, assim, precarizar o conselho é precarizar o atendimento, né? Então, a gente não tem atendimento psicológico, a gente tem que se virar, mas são situações muito difíceis, mas a gente está ali, como diz, quem se dispôs a ser conselheiro tem que estar preparado. Trata-se de uma missão, né? É uma missão, isso mesmo. Realmente, quem é eleito para o Conselho Tutelar, as pessoas não conseguem mensurar, né, doutora Jéssica, o tamanho da responsabilidade. Eu até atribuo um pouco a questão do síndico, né? O síndico ele se responsabiliza por muitas coisas, inclusive pelas contas do condomínio, né? Gente, tem gente que ainda tem coragem de ter picuinha com o síndico sem motivo. Sim. Só porque está vendo que o cara está fazendo um bom trabalho. Isso eu não consigo entender um negócio desse. Então, assim, eu até comparo as duas funções pelo tamanho da responsabilidade, e vocês, em muitos casos, trabalham em situações muito precárias, inclusive de risco à vida de vocês mesmos, né? Mas assim, caramba, como é que faz? Então é muito difícil, né? Mas é a vida, né? É a vida. A gente já está ali para fazer esse trabalho, se colocou à disposição, passou pelo processo, né, de seleção e vamos enfrentar. É isso. É isso aí. Vamos agora para a nossa próxima pergunta, nosso próximo trecho da rádio. Síndico 10, uma goleada de dicas para condomínios, com Marcelo Tarrafa. Amigo, a confiança excessiva é um erro comum que configura o abandono de capaz em condomínio. Grande parte das famílias que optam por viver em condomínios avaliam a segurança como fator decisivo para criar seus filhos com tranquilidade, tendo infraestrutura completa à disposição, funcionários e vizinhos por todo lado. Mas deixa aqui o alerta de que mesmo morando em um condomínio, os pais devem tratar crianças e idosos como eles realmente são, inspirando cuidados especiais, respeito e muita atenção. Em prédios, sacadas e elevadores merecem todo o cuidado. E nas casas, fiquem atentos com os parques, quadras, jardins, os cães e os asfaltos. Que tal você conhecer um pouco mais o meu trabalho? Lá no YouTube tem receitas, dicas, vídeos de programas e o podcast do Tarrafaz. Vai lá, dê essa forcinha e se inscreva no canal do Marcelo Tarrafas. E aí, gente, fechando o nosso bate-papo de hoje, né? Entramos numa questão bastante interessante, né? Muitas famílias escolhem ir para um condomínio achando que ele tem uma proteção excessiva, né? Às vezes ele vai para lá, meu filho gosta de andar de bicicleta. Eu tenho até um exemplo bem interessante para citar para vocês aqui. Lá no meu condomínio tem uma criança que ela tem uma motinha e ela anda livremente pelo condomínio. Nós já abordamos, nós já multamos, nós já alertamos, mas vira e mexe essa criança anda de novo com essa motinha. Então existem várias infrações cometidas pelos pais por essa permissão dessa criança andar com essa moto, né? E aí eu falo, a pessoa vai para o condomínio sempre naquela de que vai ter segurança, de que vai ter mais conforto, mas só que não é bem assim, porque independente dele morar ou não no condomínio, ele tem a responsabilidade de manter esse incapaz, seja ele uma criança, seja ele um idoso, né? E aí eu pergunto, como fazer? Qual a preocupação, qual o alerta que a gente deve dar para um pai que vai morar em um condomínio? Ele precisa de entender que mesmo ele morando lá, a responsabilidade dele está no mesmo nível. Ele não pode simplesmente atribuir, delegar responsabilidades para outras pessoas. Ele é o responsável por isso, né? E ontem, inclusive, lá no meu condomínio, vi o carro do Conselho Tutelar entrando lá, né? Então, assim, eu entendo que o condomínio, apesar dele ser cercado, ele não muda absolutamente nada da configuração de um espaço aberto, não é isso? É isso mesmo, não muda nada. Eu acho assim, eu recomendo aos pais conhecerem bem os locais do condomínio, né? Porque a gente sempre tem local de risco, né? A gente tem que visualizar esses locais de risco e orientar as crianças, né? Fazer a modulação delas. Começar a treinar as crianças para autonomia, mas com a segurança, né? Aqui você não deve avançar, você não deve andar de moto no condomínio, inclusive tem até uma regulamentação do Detran com crianças, né? Com veículos automotores, né? É um problema, dona Fátima. Eu pesquisei, já fiz um programa sobre esse tema, inclusive, que veículos até 50 cilindradas não tem necessidade de habilitação, não tem necessidade de fiscalização do Detran, entendeu? E aí, o que acontece? Fica permitido. Então, até para o condomínio
multar, até para o condomínio cobrar do pai, fica uma situação muito complicada. A gente acaba tendo que recorrer a uma lei, talvez de outra esfera, né, doutora Jéssica, para conseguir controlar, porque até 50 cilindradas pode. Pode. A gente tem até uma cartilha da Sejus que fala sobre uma cartilha sobre cuidados, riscos em casa. Ela é destinada até crianças, acho que até 6 anos, né? Bem interessante, né? Tá no site da Sejus, essa cartilha. Então ali tem os riscos, tomada, colocar grade nas janelas, facas, fogão, estante. Eu atendi uma vez uma criança que a creche que acionou o conselho. A criança estava com o dedo bem inflamado, dolorido, reclamando, roxo. Aí eles já desconfiaram de maus tratos. A gente foi na casa da família. Como eu falei, o conselho foi acionado, então a gente vamos averiguar o que aconteceu, né? Vamos ver o caso concreto. Aí a mãe falou assim, nossa, e quando eu cheguei a menina estava lá, a criança. E aí, logo que eu cheguei, ela já pegou, sem eu perceber, uma coisa dentro da minha bolsa. Você vê como a criança era danada. Já estava uma agitação. Aí eu percebi o quê? Que a criança realmente era muito agitada, mas a mãe tem que começar a regular ela desde cedo. Então ela falou que num piscar de olhos, a criança pegou e enfiou o dedinho numa cadeira de balanço, sabe aquilo? Nossa. E enfiou o dedinho, apertou o dedinho, então saiu o dedinho e ficou daquele jeito. A mãe tinha que ter comunicado à escola que aconteceu um acidente doméstico e tudo, levou ao médico e tudo. Porque isso tudo pode gerar uma ocorrência no conselho tutelar que claramente deixa a mãe numa situação muito constrangedora. Mas foi bom porque a gente conversou, eu dei a cartilha para ela, disse cuidado, ela está cheia de perigo aqui na sua casa, Luquícia, sua filha é desse jeito, danadinha, né? Então vamos prever as ocorrências que podem acontecer. E começar a ensinar ela também, que é desde pequenininho que a gente ensina e regula as crianças. Né? Essa educação dentro de casa é fundamental, né? Sim. E aí, doutora Jéssica, me fala aí com relação a isso. Não, eu estava até rindo que na primeira chamada a senhora falou questão de remédio, tomar muito cuidado e tudo mais. O meu filho tem 1 ano e 4 meses. É uma bênção na minha vida. Muito esperto. E minha avó está morando conosco atualmente. Ela tem 84 anos, toma milhões de remédios e fica numa cartilhazinha que tem domingos, sábado, domingo, segunda, terça, tudo mais. E meu filho adora, acha o máximo. E ontem ele pegou essa cartilha de remédio, abriu e espalhou os remédios todos. Eu falei, Jesus, lá vamos nós contar todos os remédios para não faltar nenhum para essa criança achar depois e ingerir. Sim. Então, sim, nós pais, nós temos muitos, como é que eu vou falar? Obstáculos pelo caminho que a criança traz para a gente. Só que a gente tem o dever legal de supervisionar. Sim. Então, infelizmente, se é um acidente, mas o meu filho acha esse remédio depois e consome, a responsabilidade é minha. Eu tenho esse dever legal de guarda, né? Então, cabe a mim estar de olho, assim como na área comum dos condomínios. O dever legal do síndico é simplesmente colocar regra para as crianças. Manter a manutenção em dia, tudo certinho. Agora, o pai tem que acompanhar. Teve um caso aqui no DF de um parquinho que estava com um brinquedo estragado e que os pais a criança machucou, acho que quebrou o braço, não sei direito o que aconteceu com relação ao dano, mas teve um dano e o pai foi no judiciário e pediu indenização em favor da criança no condomínio. E o judiciário falou o seguinte, olha, a primeira coisa que o senhor abordou na petição é que esse brinquedo já estava estragado há muito tempo e que a criança estava brincando sozinha no parquinho. Então, teve um dano? Teve. O condomínio tinha que ter arrumado o brinquedo? Teve. Mas o senhor teve uma responsabilidade solidária pela omissão. Então, se o dano eu ia colocar em R$8.000, eu vou diminuir em 4, porque a sua culpa foi concorrente. Então, assim, o síndico não responde sozinho por tudo da criança, ao contrário, essa supervisão é muito importante. Nós já tivemos casos de condomínio que tinha uma cerca, um local separado para os animais passearem no condomínio e que tinha uma criança sozinha lá.
e que um animal avançou nela e tudo. Nós tivemos responsabilidade para tudo quanto é lado nesse caso. Primeiro para os pais, porque a criança estava sozinha. Segundo, para o condômino, porque o animal estava sem focinheira e tudo mais, e era um animal de grande porte, então ele também foi responsabilizado. Então, Marcelo, o síndico infelizmente tem que se acautelar de todas as formas. Teve outro caso que eu achei interessante, porque o síndico teve a cautela, olha só, era um salão de festas no primeiro andar, acho que tinha 2 metros de altura, assim, a varanda do salão de festas para o chão. E uma criança pequena, igual meu filho, 1 ano e pouco, 1 ano e 7 meses, que era o caso, foi para um local da varanda que o vidro estava quebrado, e aí ele caiu lá de cima. Só que tinha cone e tinha a faixa, aquela faixa zebrada. Só que o juiz falou, uma criança não sabe o que é cone, não sabe o que é a faixa zebrada, o pai estava junto, não foi culpa dele, mas infelizmente criança, a gente conversa que ela vai e escapole, né? Então o síndico tinha que ter colocado uma barreira que seria impossível dessa criança passar, porque infelizmente a faixa não barrou ela. Ela caiu, graças a Deus não morreu, acho que quebrou a perninha, alguma coisa assim. Mas o síndico foi responsabilizado. Ele teria que colocar, nesse caso, até um tapume, se fosse. Exato. Porque, assim, algo que a criança não consiga derrubar, não consiga transpor, porque o cuidado é exatamente de não chegar naquele local. Chegou, culpa do síndico. Afe Maria, viu? Marcelo, você aceitou ser síndico, né? Você se candidatou para ser síndico. Ave Maria, não é fácil E a não, criança viu? nessa faixa de desenvolvimento, ela não tem filtro, né? Ela não Exato. tem medo, ela quer descobrir. Então, eu acho que Exato. quanto mais você regular a criança, colocar, né, a hora que... Você não vai também reprimir muito, né? Mas você tem que dar o quê? Uma autonomia, uma certa autonomia, sabendo que ela pode ali... no piscar de olho, pegar aquela lâmpada, pegar Os remédios jarro, da avó. pegar os remédios da avó, mexer na tomada, querer pegar um objeto lá em cima da estante, querer mudar a televisão, puxar o fio. Eu já tive caso da criança puxar direto o fio da televisão, do cabo da televisão, da tomada. O meu filho está com uma nova fase também, de gostar de encaixar as coisas. Então ele vê, por exemplo, o carregador de celular, que sai o fio da cabecinha do carregador, é o sonho da vida dele, mexer com aquilo ali e pôr na tomada também. Então, Ele tira e põe. e a gente comprou o protetor de tomada e ele sabe tirar. Realmente é um desafio. É um desafio, todo dia, a gente tem que Não estar pode, atento. não pode dar mole de jeito nenhum, De né? jeito Pode, nenhum, porque Marcelo. a responsabilidade, né, dos pais, os pais têm deveres e direitos. Então, nesses deveres aí, esse dever de cuidado é primordial. Sim, e é absoluto. É absoluto. Então, finalizando hoje o nosso bate-papo, muito bom, muito empolgante, né? A gente vai, inclusive, até ultrapassando o nosso tempo, porque a gente ficaria mais alguns minutos, né? Ou algumas horas até falando sobre esse assunto, porque é um assunto que realmente desperta o interesse de todos. Quero agradecer aqui, dona Fátima, a sua presença. Foi de última hora, né? A minha amiga Celeste, que é uma grande companheira nossa aí do Consegue, a gente faz muitas lives com ela, as lives em parceria com o Síndico Condomínio, e ela falou, não, peraí que eu vou resolver. Ela ainda falou assim, missão dada é missão resolvida. Eu falei, ô Celeste, você anota 10. Inclusive quero fazer um podcast com ela, mas ela está em processo eleitoral, né? Então ela não pode participar, mas assim que ela concluir o processo, ela vai vir bater um papo com a gente aqui. Muito obrigado pela sua disposição, sua disponibilidade de estar conosco aqui. Com certeza a senhora será acionada em outras vezes, porque sempre tem uma questão que envolve aí a participação do Conselho Tutelar. Agradeço de coração e conte comigo, se a senhora também tiver assuntos que são assuntos que possam ser trazidos para cá, independente de qualquer coisa, nós vamos levantar o tema, a gente vai levar para o ar, a gente vai fazer denúncia, a gente vai fazer tudo que for preciso para dar um auxílio aí não só para a senhora, mas todos os membros aí do Conselho Tutelar. Eu que agradeço, né, a oportunidade, eu acho que é bom, sempre importante dar visibilidade, né, ao trabalho do Conselho Tutelar no apoio à comunidade, a comunidade nos apoiando, porque afinal de contas nós somos eleitos pela comunidade, então nós somos representantes da comunidade. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Sou eu que agradeço. Doutora Jéssica, então, também fazendo o nosso fechamento,
Doutora Jéssica, ela tá cheia de pepino para resolver, inclusive meu condomínio, que agora também é cliente dela, né? Cheio de pepino para resolver, mas ela bate o ponto aqui toda terça-feira, 9h30 da manhã, ela bate na porta, fala, doutora Jéssica chegou. Porque ela entende que também junto com a gente, arrumou um doido que nem eu, né, doutora Jéssica, fazendo esse trabalho aí, mas o objetivo realmente é trazer um pouco mais de conhecimento, sabe? Não só para o síndico, mas também para o morador de condomínio, porque às vezes ele tem uma certa ilusão de que morar em condomínio é resolver todos os problemas da vida, e na verdade não é isso, né? Então, doutora Jéssica, faça aí o seu encerramento. Na hora que a senhora fechar, a gente fecha a nossa live. Mais uma vez eu te agradeço, e a gente vai aquecendo as turbinas, toda semana um tema novo aí para que a gente possa debater e discutir. Eu que agradeço, Marcelo. Agradeço também a conselheira. Eu acho que nós estamos na sociedade para fazer um papel em conjunto. Eu estou ganhando meu dinheiro, a senhora está ganhando da senhora, mas nós temos também a função social de ajudar a população com informações, com acesso à justiça, com acesso a soluções práticas, como o da dona Fátima, que nos procurou. Então, eu estou à disposição. Não sou advogada de síndico, como vários gostam de dizer, eu sou advogada do condomínio. Então, eu auxilio síndicos e condôminos nessas questões particulares, que é igual direito de família, cada dia tem uma novidade. Muito obrigado. Até o próximo, se Deus quiser. Até.